Música de suspense, pessoal. O tema de hoje é por que as pessoas eram mais felizes nos anos 2000. Por quê? Porque a gente vai tentar descobrir hoje isso com a Beatriz. Tá bombando esse vídeo aí que ela postou recentemente, faz 2 dias. Jovem, aparentemente é jovem, então vamos tentar descobrir aí o que um jovem tem a falar dos anos 90, os anos 2000, né? Vamos ver o que ela acha disso tudo. Vamos dar play, né? Fala aí, Bia. Esse vídeo aqui é para os jovens dos anos 2000, 1990. Fala, é pra gente, hein? Sentem Pra mim. uma nostalgia enorme quando param para pensar no porquê que as 90, pessoas pareciam mais felizes 2000. durante essa época, assim, durante os anos 2000. Por que tudo parecia ser mais fácil nessa época e etc. Por E quê? eu tava muito pensativa sobre esse assunto esses dias. Pesquisei bastante sobre e eu resolvi gravar um vídeo para as pessoas que compartilham dessa mesma linha de pensamento Então que vamos lá, eu tava seguindo. Eu acho que a gente não tinha emprego, né? Pra gente que era jovem naquela época, eu devia nascer nos anos 90, então no começo dos anos 2000 eu tinha 10 anos. Então eu não tinha emprego. Eu era bem mais feliz não tendo que trabalhar e eu acho que vai ser o sentimento de todo mundo que está vendo esse vídeo. Vamos ver o que ela acha, né? Vamos ver. Porque as pessoas eram mais Oi, felizes. amigos, meu nome é Bia, eu tenho 21 anos, eu vou fazer 22. A daqui Bia, 7 será que a Bia tá vivendo, é o jovem que é jovem hoje em dia, ele tá vivendo uma nostalgia que não sentiu, que não viveu, porque tem uma galera que vive uma nostalgia que não é daquela época, né? Que é a nostalgia dos pais, a nostalgia dos primos, então eles vivem uma nostalgia que eles não viveram. Tem uma galera assim agora, os novos Gen Z, né? Essa nova geração. dias. Eu não sou exatamente o que você pode esperar de um jovem dos anos 2000, até porque eu nasci em 2003. Então. Mas parte da minha infância eu vivi durante essa época e eu tava sempre muito rodeada de pessoas. Eu fui viver a infância dela realmente lá pro comecinho dos anos 2000 e talvez 2008, 2000 e tralalá, porque ela nasceu em 2003. Então ela foi ter consciência que realmente estava vivendo lá a partir de 2005, 2000, 2006, 2007, lá pros 8, 9 anos talvez. É isso, né? E nasceram nos anos 90, então muito dessa estética adolescente legalzão e ela pegou essa etc. estética Eu aí. participei ativamente porque eu Pra tinha mim uma é um irmã mais pouquinho velha, que é velha 11 essa anos mais velha do que eu, dos anos 90, né? E que teve a adolescência durante os anos 2000. E eu tenho uma prima também que é praticamente uma irmã pra mim, que a gente conviveu durante muito tempo juntas. Olha lá. Que nem eu, E ela pedi também minhas é dos anos sotaquistas do 90, meu ela é do primo. final dos anos 90. E boa parte da adolescência dela também foi durante os anos 2000, então eu tava sempre muito inserida nesse meio. Olha lá. Eu acho que boa parte desse sentimento de que nós somos jovens sobrecarregados em 2025 justamente porque a tendência é porque, piorar. convenhamos, hoje em dia a internet tá por todo lado, a tecnologia Tá tá por todo trabalhando lado, já? sempre Responde bombardeia aí, Bia. a gente com informações super repetitivas, incessantes sobre tudo que tá acontecendo no mundo. E a gente sabe que durante os anos 2000 não era dessa forma. O acesso que a gente tinha à internet era muito mais Era bem limitado, né? e eram coisas muito mais superficiais, entende? Muito mais para o entretenimento momentâneo, porque a gente tinha muito mais coisa pra fazer também. Então, assim, eu não sei se vocês compartilham desse sentimento mesmo de que às vezes você pra, tipo, assistir TikTok, ou então fica rolando o feed do Instagram ou do Twitter. Não, o TikTok, eu já fiquei 1 hora no TikTok. Começa, e aí você, quando você percebe, você tipo, no limbo do TikTok. 5 horas, 6 horas do seu dia. Não tem um TikTok, crianças. Recomendo vocês não ter TikTok. Não, olha, aqui, ó. Eu vejo no olhinho dela que ela às vezes se perde no TikTok. Eu entendo, Bia. Entendo totalmente o que você está dizendo. Gasta fazendo exatamente isso. Só ficar lá scrollando e recebendo informação. Totalmente. Desnecessária, convenhamos. Eu já tenho. Eu e você sabemos que a maioria das pessoas não utiliza a internet pra expandir o conhecimento próprio. O que deveria ser o joelho já dói, frequente, né, na vida das pessoas. Porque a internet tá aí pra ser usada pra coisas boas, não só pra entupir o nosso cérebro de dopamina rápida. Então, assim, dopamina barata. Quem tá me assistindo, mas eu particularmente sou CLT, eu tenho um trabalho na vida real. E eu já me peguei muitas vezes chegando do meu trabalho e fazendo o que eu tinha que fazer em casa, por exemplo, varrer, limpar a cozinha e etc. E aí deitando pra, tipo, eu vou assistir 20 minutos de TikTok. Não, e aí esquece. Eu passo não faça isso não, pessoal. Mexendo no TikTok. E quando eu percebo
que isso aconteceu, eu fico extremamente sobrecarregada. Porque é como se minha cabeça estivesse entupida de informação e eu não conseguisse formular um único pensamento correto, entende? Então eu só fico muito sobrecarregada. E às vezes eu me sinto extremamente sobrecarregada por utilizar a internet. Muitas e muitas vezes eu acho que o meu sobrecarregamento é de fazer muitas coisas em seguida. Sei lá, tem que levar o carro para lavar. E daí em seguida já tem que chegar e limpar a casa. E daí logo em seguida tem que fazer uma outra coisa. Em seguida tem que resolver e-mails do trabalho. Em seguida já dá 4 horas da tarde, tem que almoçar. Daí eu já tenho que outro compromisso. A vida adulta é uma desgraça só. TikTok é o de menos, não sobrecarrega a minha cabeça. Pelo menos para minha geração, né? Não sei, não sei. Me fala aí nos comentários vocês, galera. Desativar o meu Instagram, desativar meu TikTok, mas eu sempre acabo voltando. Por quê? Porque é uma forma de dopamina fácil, né? Todo mundo sabe disso. A gente tá na internet e os algoritmos, eles são pensados, são criados justamente pra fazer a gente ficar preso nesse loop infinito de 6 horas gastas de tempo de tela. Então no final do dia você vai estar muito cansado, vai estar sobrecarregado, não vai conseguir dormir direito, né? Porque esse tanto de informação não foi feita pro nosso cérebro processar, assim. E eu acho que isso é justamente um dos principais pontos que me fazem pensar. Eu recomendo todo mundo treine, pessoal. Treinem. Arranje um tempinho aí, quem trabalha um 6x6, pelo menos faça um esporte, sei lá, vai jogar um vôlei de final de semana, pedalar um pouquinho, ou quem trabalha um horário normal, 40 horas semanais, acha um tempinho para treinar durante a semana, pelo menos 2 vezes na academia, pelo menos uma, porque vai por mim, vai fazer uma diferença lascada na vida de vocês. Nos anos 2000, porque o acesso à internet era muito mais limitado. Eu tive acesso à internet na minha casa desde muito cedo. Eu tinha aqueles computadores. Eu fui ter depois de velho. O meu primeiro computador, aqui uma história, contando uma história pra vocês já. Eu fui comprar, meu primeiro computador foi da Positivo. Eu fui comprar porque eu consegui um emprego de menor aprendiz. Então, ganhava, sei lá, o salário era R$ 200 e eu conseguia pagar a mensalidade. Comprei lá em 24 vezes ou, sei lá, 16 vezes. E daí eu conseguia pagar R$ 150 por mês. E daí eu tive meu primeiro computador. Internet era aquilo, de escada. Então, depois de muito tempo que eu consegui ter internet paga. Mas foi na luta. Foi o PC da Positivo mesmo. Me orgulho demais porque esse mundo me introduziu à internet que eu sou hoje. Não sei a marca, mas era aqueles computadores de tubo branco, sabe? Que tinha o Windows XP. Quando você ligava, fazia... XP. Porque o meu primeiro foi o XP também. E aparecia logo abaixo falando: as definições de vírus foram atualizadas. E eu não tinha autorização pra ter redes sociais quando eu era criança, mas a minha prima, que eu comentei no início do vídeo, que ela é dos anos 90, ela tava sempre na minha casa. Então, consequentemente, eu acabava usando as redes sociais dela de tabela. Porque a gente sempre ficava na frente do computador, mexendo no Orkut. A gente jogava muito Vila Mágica, que é um jogo de uns bichinhos muito fofinhos, que até hoje existe, pra quem não sabe, Vila Mágica ainda existe. E eu jogo muito aqui, é Budpuck. É o Budpuck? Ficou congelado no tempo, ainda é a mesma coisa dos anos 2000. Fala os joguinhos que você jogava aí. Tinha um de fazendinha, né? Ela utilizava muito também o MSN, e eu achava muito legal ver ela conversando com a galera dela, o pessoal tremendo a tela, assim. Era muito legal também você colocar a música que você tava escutando no MSN. Era legal. Pra todo mundo escutar. Eu era emo naquela época. Que você era uma pessoa muito... Fã de Fresno, número 1. Fã de Fresno, número 1 de São Paulo. Lavigne e etc. Então todo o entorno da minha infância foi justamente nessa estética de tipo, eu sou uma criança dos anos 2000. Porque os meus pais, eles escutavam muito música internacional, a gente não tinha costume de escutar música brasileira. Não que isso seja uma coisa ruim, tá? Inclusive eu adoro música brasileira. E eu tive o hábito de começar a escutar depois de mais velha, porque os meus pais mesmo, eles não tinham costume de fazer isso. Eu escutei música depois de mais velho. Eu sempre estive muito inserido nesse quesito de músicas internacionais. Entendi você. A gente comprava CDs que vinham vários videoclipes que estavam bombando pirataria mundo afora, como Chris Brown, Black Eyed Peas, né, Bia? Etc. E isso era muito legal, era um sentimento muito legal você, tipo, chegar em casa pirataria pode ser um tema de um próximo vídeo, né, galera? É um bom tema também. Os videoclipes, entende? Eu também peguei uma parte da época das fitas cassete. Eu lembro que eu tinha fita cassete. Nossa, eu lembro que minha irmã tinha... Eu já sou tio, né? Eu tenho muito sobrinho. Minha família é muito grande, galera. Eu tenho uma sobrinha que o nome dela é Alana. Porque minha irmã era fã de Alanis Morissette. E ela tinha uma fita da Alanis Morissette e ela ouvia loucamente Alanis Morissette infinitamente. Acabava a fita, ela girava a fita e ouvia de novo, era loucura. E eu lembro uma vez que a gente alugou o filme do Hércules também. De tanto assistir, eu acabei enroscando ele no videocassete. E daí minha irmã
conseguiu, sabe lá Deus, como tirar o vídeo do videocassete lá, o Hércules. Eu acho que era o Rei Leão, acho que era o Rei Leão o primeiro. E é um sentimento muito engraçado você precisar colocar um negócio dentro de um dispositivo pra você conseguir assistir aquilo. Já que hoje em dia a gente tem todos os serviços de streaming na palma da mão da gente, né? Então, querendo ou não, tudo hoje em dia é muito mais fácil. Tudo que a gente, Só dá um play, tudo né? que você for pensar em fazer hoje em Spotify, dia é muito mais fácil do que Netflix, você fazer, por exemplo, nos anos 2000. mudou o mercado, A né? comunicação com pessoas é muito mais fácil. Locadora Você comunica era com tão gente do outro legais. lado do mundo em segundos. Não que isso não fosse Eu possível durante os lembro anos 2000, no de início com da meu internet, primo mas era sempre na locadora pra alugar um filmezinho. Todo final de semana a gente ia, pegava lá 3, 4, juntava todas as moedinhas que a gente conseguiu durante a semana e alugava algum filme aleatório, sempre 2, para assistir o final de semana, 2 ou 3. muito mais comum a galera utilizar o Orkut e Fotolog e o ESC pra conversar com pessoas. Quem é de São Paulo deve saber a locadora Renata aí. Se você é de São Paulo, conhece a Renata, me fala aqui nos comentários aí. Que estavam ali inseridos no mesmo meio que você, né? Particularmente, era isso que eu vivenciava. Uma coisa que eu gosto muito dos anos 2000 é aqueles álbuns de foto que tinha na casa de todo mundo. Porque quando a gente tirava foto, a gente tirava foto até com hoje. câmera digital. Inclusive, eu tenho uma Cybershot até hoje, que ficou de herança pra mim, da minha época dos anos 2000, inclusive, que a minha família comprou uma Cybershot. Também tem uma Cybershot E aqui. a gente tirava muita foto com ela, a gente revelava muita foto, a gente tinha muito álbum. E é um negócio muito engraçado, sabe? Porque Então ela eu fui no é uma cinema esses jovem dias com que meus amigos, eu tirei viveu alguns- nesse meio tempo, assim, ela foi introduzida na internet, né? Não é aquela jovem que, corrigindo, porque tem a galera que tem nostalgia de coisas que não viveu. Ela, sim, ela viveu essa época, né? Pela idade dela, faz todo sentido agora. fotos pela minha chave de Ah Cybershot. lá, E eu me senti muito rolezinho bem. no shopping, porque rolezeira. foi uma sensação muito boa me desprender da facilidade de rolezeira. tirar foto com o celular, sabe? E eu também tô planejando criar um álbum pra mim mesma, porque eu moro com meu namorado, a gente tem nosso apartamento, e a gente não tem álbum de fotos ainda. E eu sei que não é um hábito que as pessoas têm hoje em dia, de, por exemplo, ter álbum de fotos. Mas eu quero muito cultivar Saudades esse hábito Fotolog. pra Pô, será que o gerações Fotolog tá futuras. ativo ainda? Talvez eu tenha O meu filhos, tá talvez ativo não, lá. ninguém sabe. De qualquer forma, O eu meu quero Tumblr ficar tá. registrado a vida que eu tive Tumblr quando tá. eu era jovem. E eu não quero fazer isso por um celular, que é muito fácil. Meu Eu quero Tumblr fazer isso ainda pela é minha uma Cybershot, referência que eu tive a uma de música da Fresno. eu acho que muito do porquê a gente se sente Milonga, insuficiente também nos dias de hoje. Referência é ao porque, Milonga aí. antes do acesso fácil às redes sociais, a galera se comparava muito menos. Tinha interação, mas né? eu tenho essa impressão de que Realmente as se pessoas se comparava comparavam muito menos. Faz entre sentido. elas. Porque hoje em dia todo mundo posta a sua versão perfeita na internet e espera que todo mundo acredite nisso. E é o que Hoje é acontece, maluquice. todo mundo acredita nisso e acha que aquele influenciador X ou Y tem uma vida perfeita. É. Só que a gente sabe que não é bem assim, Hoje é né? todo A maioria mundo das pessoas só tite. postam o que elas querem postar. Todo mundo não postam momentos tite. ruins, não postam absolutamente nada. Então eu, particularmente, às vezes eu me comparo com pessoas da minha idade que já têm metade da vida feita e eu fico, nossa, eu não tô fazendo absolutamente nada pra, sei lá, melhorar quem eu sou e etc. Porque antigamente, quando a gente não tinha acesso fácil à internet, né? Que a maioria das pessoas nem tinha internet em casa. Eu tenho consciência de que eu era muito privilegiada por ter esse acesso disponível, assim, a hora que eu sim. quisesse. A hora que eu quisesse muito Era caro, porque né? a gente tinha internet de escada e depois a gente teve internet de O telefone também é caro, né, era galera? um inferno pra carregar tudo que você queria. A internet de escada, particularmente, demorava 1 milhão de anos pra você conseguir entrar no Orkut ou então entrar no MSN, porque, primeiro, fazia aquele barulho insuportável. E era que, caro. hoje em dia, eu gosto muito, né? Me dá uma sensação muito É que a boa moeda esse país. valorizou naquela época, né? E De depois, lá pra hoje finalmente também. carregava, aí você podia mexer, Tem e tudo aí você um mexia, tipo, por histórico, 3 né? horas no máximo, 2 horas por dia, e ia fazer outras coisas. Eu, particularmente, me lembro de quando eu jogava Vila Mágica com a minha prima. Quem nunca usou a internet depois da meia-noite, né? Quem nunca? Quem nunca? Mencionei, né? E a gente clicava no jogo pra entrar no jogo e era tipo 1 hora de relógio contado pra carregar a barrinha do Vila Mágica pra gente conseguir entrar no jogo e jogar. E era muito legal, assim, a expectativa de você conseguir entrar Eu no me Vila lembro, Mágica pra galera, passar um que eu tempo lá era jogando. ADM de uma página de downloads no Orkut. Ajudava lá a upar álbuns a gente fazia coletânea de álbuns e postava lá no Orkut pra galera baixar. Era loucura, loucura. E mexendo no seu bichinho. Quando eu digo que tinha muito mais coisas pra gente fazer antigamente, não é que hoje em dia não tenha. Eu não era ADM, eu Mas era a galera tá muito colaborador, mais limitada lembrei. a fazer tudo Colaborador. que precisa fazer Era um no deles. celular, no iPad, no tablet, no computador, do que realmente fazer durante a vida, né? Fazer na vida real. Eu lembro que eu gostava muito de ir em locadora, que é uma coisa que hoje em dia a gente não tem mais. Eu juro que eu nunca mais vi uma locadora na minha vida, até porque não tem necessidade de existir locadora justamente pelo meio que a gente tá inserido, né? A gente Ainda tem fácil algumas, acesso né? Aqui em aos São Paulo ainda serviços tem de algumas, né? que Bem tem raras. todos os filmes que você imaginar. Mas E tem. se você não tem serviço de streaming, é muito fácil você Mas se tornou algo conseguir mais... filmes por outros meios.
né? mais Que eu não vou mencionar porque... vintage, né? De qualquer forma, era muito Galera bom vai você pra entrar numa compra, locadora e ter aquele cheiro revender. de plástico, assim, dos filmes, sabe? E você chegar no balcão e você perguntar, Mas me tem fala algum? aí. E aí ficar naquela expectativa. Quem conheceu a locadora do Renata aqui em falar São Paulo, se tinha, ou se tava me fala nos alugado, comentários. ou se ia chegar ainda. Ou então de você passar só minutos e minutos procurando um filme novo pra assistir, que seria o seu achado da semana. Se você conseguisse achar um filme legal, você podia compartilhar com seus amigos na escola, falar, olha, eu achei um filme muito bom na locadora, o nome é tal. Eu particularmente adorava essa aventura de ir com meu pai, assim, sair de carro com meu pai e ir até a locadora pra escolher os filmes que a gente ia assistir durante o final de semana. E era... sei lá, velho, é um negócio que eu tenho certeza que nunca mais vai voltar. E eu lembro com muito carinho. Eu me quando lembro paro pra pensar nisso. que Até os desenhos eu e meu também, primo, a gente descobriu aquele Deixados para Trás sem querer, né? A gente viu a capa dele e falou, ó, o que é isso, Deixados para Trás? Aí a gente pegamos o primeiro, vamos levar pra casa assistir, a gente quando assistiu, a gente, nossa, que incrível! Meu Deus, que isso, Miro? É isso, é isso. E depois que a gente descobriu que era um filme cristão, um filme crente, né? Mas a trama do primeiro é muito legal. E hoje em dia já deve ter uns 10, uns 15 deixados para trás, né? Mas o primeiro, pessoal, assistam, o primeiro é muito bom. O primeiro é muito bom mesmo. as crianças assistem hoje em dia são E a muito gente mais assistiu, bombardeados não de levando. A gente assistimos só pela capa, né? Pegamos e levamos ele pra casa pra assistir pela capa. informação, mudam a cada 3 segundos e tem sempre um negócio piscando colorido e tem muita informação acontecendo e é super estimulante. E eu acho que é por isso que boa parte das crianças estão muito ansiosas hoje em dia. E se você tira o iPad delas, elas entram em pânico e começam a espernear e chorar como se tivesse tirado o braço delas, entende? Eu acho que os desenhos de uns anos atrás eram muito mais atrativos, psicologicamente falando, pra uma criança que tá em desenvolvimento, que tá entendendo que é um ser humano, que tá entendendo que é um indivíduo. Será? Ainda, do que Eu tenho minhas os dúvidas, desenhos hein? de acesso fácil que a gente tem hoje em dia no YouTube, no Shorts e etc. Eu particularmente gostava muito Depende de do assistir canal, né? Robots, gostava muito de ver Chão Carneiro, gostava muito de Então, ver... é desenho da TV Wallace e Cultura, né? Gromit. Que era eu assistia muito desenhos Eu via muito bem selecionado, né? Mas você pegava os canais, Cartoon, essas coisas, eu acho que era entregue na mão de Deus, né? Mas a Cultura selecionava os desenhos a dedo, né, pessoal? Tem isso, né? Era realmente para crianças colocar a dedo. Agora não, se joga aí no YouTube, é entregue na mão de Deus o que as crianças vão assistir, né? do Pinky Dink do Charlie Lola, Doug Funny. Ah lá, é tudo Eu desenho da assistia muito Cultura, também tá Amigos falando? da Miss Spider. Ou seja, todos os desenhos da TV Cultura, basicamente, É, eu tava então. lá sempre maratonando. E não era uma coisa que me deixava cansada, não era uma coisa que me deixava super estimulada. Era É uma porque a coisa que eu TV fazia Cultura pra já passar diz tempo tudo, quando né? O eu... nome já é TV Cultura, né? Pra deixar a criancinha com o cérebro grandinho, né? Com o cérebro inteligente. Então era um desenho totalmente bem selecionado, né? eu brincava, porque boa parte da minha infância eu passei brincando sozinha. Eu não fui a criança que brincava no meio da rua. Eu sei que isso Eu saí pra também brincar é uma pouco memória também. muito afetiva Pra pra boa parte das brincar. pessoas. Mas no meu caso eu não tinha acesso à rua, porque minha mãe não era uma pessoa que permitia eu fazer isso, mas também não é como se eu não me divertisse em casa, entende? Eu me divertia muito em casa. E eu lembro também que eu tinha na minha casa uma coleção inteira de DVDs só pra mim. E Aí eu era me sinto legal, muito hein? privilegiada por isso, porque eu É tenho noção privilegiada que mesmo. algumas crianças Vou não falar tiveram pra você, acesso a Bia, isso. parabéns, mas você é privilegiado, uma criança privilegiada, porque DVDs era caro naquela época. DVD, videocassete, Blu-ray, essas coisas, era tudo muito caro, então parabéns. Sua mãe, seu papai, com certeza tinham um dinheirinho aí. Parabéns pra eles. etc. Mas meus pais, eles sempre traziam muitos DVDs pra mim. E eu lembro que no rack da minha sala tinha no mínimo 100 DVDs diferentes que minha mãe comprava pra mim. E eu tinha aquela opção da minha Depois que eu ia locadora piratear, né? infinita pra eu assistir e reassistir todos os desenhos que eu quisesse. Minha irmã, inclusive, sempre conta a história de que eu era obcecada por Pingo. E eu sempre assistia o mesmo DVD de Pingo em looping. E toda vez que terminava, Depois eu a pedia, pirataria chegou de um jeito que foi, né? e ela disse que não aguentava mais ouvir o do Pingo, porque era simplesmente insuportável assistir todos os episódios Chegou o Play novo, 2 aí, ó. O Play 2 foi pirataria total, né, galera? Loucura, loucura aqui no Brasil, né? de novo, de novo. E aí, pesquisando um pouco sobre esse sentimento, né, conversando com as pessoas, eu descobri que existe uma coisa, psicologicamente falando, que se chama viés nostálgico, que é basicamente um Photoshop que a sua mente faz, lembrando das coisas antigas que você gosta, com um carinho imenso, que é basicamente como se ela tivesse uma seletividade pra lembrar só de coisas Boas, antigas né? que faziam muito bem pra você, pra toda vez que você lembrar dessas coisas, você ficar com muita saudade. Sim. Entende? É um negócio que o nosso cérebro faz, ele Faz basicamente sentido. exclui as coisas ruins que E aconteceram. daí as coisas deixa ruins só você as não coisas lembra, boas. né? E eu acho que é por isso que Porque eu me todo lembro mundo de tem muita coisa esse ruim, né? sentimento de que nossos anos 2000 foram muito bons. Porque Nas a escolas maioria eu me das lembro pessoas só de compartilha desse coisa viés ruim. nostálgico de estar Só tinha sempre coisa ruim na pensando minha nessa escola, época pelo amor de como Deus. uma época que Graças, não não existia tenho depressão, saudade todo mundo era nenhuma, galera, da minha escola. Tenho saudade nenhuma dos meus amigos de escola. Não tenho saudade nenhuma
no meu ambiente escolar. Graças a Deus, não voltarei nunca mais para aquela vida. Feliz. Simplesmente não tem ninguém triste. Então, basicamente, a gente resume o nosso dia a trabalhar, se você precisa trabalhar, e utilizar a rede social. O que deixa a gente extremamente Então, hoje em dia é o que eu falei. Então, eu tô tentando... Resumiu muito bem. Hoje em dia a gente tá menos feliz porque a gente trabalha e dopamina fácil com rede social. É isso. A gente não tem alegria. A gente não se alimenta direito e não faz nenhum esporte para viver ou algo por tipo. Então, é o que eu volto a falar, galera. Faça algum esporte aí, pelo menos para dar um ânimo para sua vida, para pelo menos ter aquela centelha de querer viver novamente, porque senão a gente só trabalha e pelo jeito os tempos são, a gente vai trabalhar até o resto da nossa pequena e única vida. Trabalhar o meu viés nostálgico da atualidade, basicamente. Eu tô tentando criar coisas que me façam lembrar da minha juventude agora, né, de quando eu sou uma jovem adulta, com o mesmo carinho que eu tenho pelas minhas lembranças dos anos 2000, basicamente. Porque os últimos 5 anos da minha vida, eu não lembro de quase nada, porque não tiveram coisas significativas. Nossa, verdade. Meu Deus. Afetivamente falando, assim, entende? Eu não lembro de quase nada, porque Você parou. minha cabeça ela só descarta a maioria das informações. Mas enfim, eu tô tentando meio que fazer um gaslighting no meu cérebro pra meio que tentar fazer esse verdade, vídeo Bia. nostálgico funcionar pra atualidade, pra daqui a Agora você falou isso, fazem esse mesmo exercício aí, galera. Me fala aqui nos comentários. Teve alguma coisa marcante nos últimos 5 anos na sua vida? Nos meus últimos 5 anos teve. Eu me casei no papel e talvez uma coisa ou outra, mas nada que falo, nossa, isso mudou muito a minha vida. Falei, nossa, revolução total. E me mudei. Me casei e me mudei. Essas coisas são super importantes. Mas tirando isso, não sei. É interessante, né? Faça esse exercício aí e me fala aqui nos comentários. Uns anos eu lembrar de 2025 e pensar, nossa, foi um ano legal porque eu fiz tal coisa, entende? Então, eu tô tentando voltar com hábitos antigos que eu tinha, tentar encaixar na minha rotina. Existe um negócio muito legal, que eu não sei se vocês conhecem, que se chama menu de dopamina, que é um negócio que ficou famoso no final do ano passado pra esse ano, que é basicamente um negócio que é literalmente um cardápio que você faz com coisas que vão liberar dopamina pro seu cérebro, que não sejam utilizar o celular e redes sociais no geral, pra você poder Como funciona? deixar o seu dia mais confortável e aconchegante nesse sentido. Então eu tô tentando recobrar hábitos que eu tinha que eu não faço mais. Até africano, pessoal. Até africano. Eu não desenho mais. Tô tentando recobrar esse hábito. Tô tentando assistir mais filmes, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer. E hoje em dia eu não faço mais, porque eu não tenho paciência. É literalmente isso. Eu sou tão acostumada com conteúdo rápido que se eu paro pra assistir um filme de 2 horas eu fico impaciente. Então eu tô tentando quebrar esse hábito. Tô tentando, sei lá, ler mais livros, que era uma coisa que eu também tinha muito hábito. Ler muito mangá. Parei Posso contar? de fazer simplesmente. Então eu tô tentando Posso contar, Bia? reprogramar o meu cérebro pra... como se eu estivesse nos anos 2000. E artigo. Sem o livro e artigo. De informações rápidas e incessantes que a gente tem hoje em dia. Twitch conta. Criar um hábito de fazer... Twitch conta, Bia, me fala. Álbum de fotos utilizando a minha Cybershot, que álbum de foto eu também tenho. Né, e minha noiva, a gente vai tirando fotos aleatórias. Tô tentando passar mais tempo com meus gatos, tô tentando passar mais tempo estudando, que... Isso é uma coisa que eu aprendi. Tá difícil. É que ultimamente tô sendo obrigado a estudar, né? O conhecimento que você adquire durante a sua vida, ninguém vai tirar de você. Então, sempre priorize estar investindo na sua mente, no seu intelecto e etc. Porque isso é uma coisa que ninguém vai tirar de você. Pessoas que buscam sempre estar aprendendo são pessoas muito menos propensas a serem manipuladas, tá? Então é isso, eu acho que eu só queria conversar sobre esse assunto com alguém, né? Então eu vou postar no YouTube, que é um negócio que eu também fazia um tempo atrás e eu parei de fazer, muitos anos atrás. Mas é isso, eu espero que quem quer que seja atingido por esse vídeo tenha gostado de ouvir a minha perspectiva sobre essa linha de raciocínio. E se você gostou do meu jeito, eu te convido a me seguir aqui no YouTube, porque eu pretendo ficar postando mais vídeos também sobre assuntos que eu venho pensando. Me sigam também, né, pessoal? E quero compartilhar com outras pessoas. E é isso. Compartilhamos. Se a Bia faz mais vídeo, muito claramente eu vou fazer mais também. Espero que meu monólogo não tenha sido muito chato, não, tenha sido envolvente para as pessoas que estavam ouvindo. Posso reagir mais? Posso, né? Desculpa eu também se eu não olhei muito tempo pra câmera em si, porque eu tenho um pouco de dificuldade de manter o foco. Eu também, aqui, ó. Por isso que eu tô olhando pra você, ó. Tô olhando pro seu rosto, Bia. Não pra câmera. Mas muito bom, galera. O link dessa conversa que a gente teve aqui com a Bia vai estar nos comentários. Muito obrigado e não esqueça de deixar um like, porque isso me ajuda demais. Valeu, galera!
Fui!